palavra, então, ao ilustre deputado Zezé Ribeiro, do PT da Bahia, e tem 25 minutos para proferir suas palavras. Senhor presidente, deputado Vitor Penido, senhores e senhoras deputados, minhas senhoras e meus senhores, aproveito a oportunidade de falar nesta tribuna para fazer uma homenagem que, com certeza, não gostaria de estar fazendo. Hoje faz uma semana que não está entre nós o meu amigo, companheiro e militante do PT, o querido Júlio Rafael, economista, vereador de João Pessoa e, mais recentemente, superintendente do SEBRAE na Paraíba. Júlio era, antes de tudo, gente muito boa. Era daquelas pessoas que chegavam e se alojavam no nosso coração, mesmo antes de entrar em casa. Vivi com ele a militância na luta para afirmar o nosso PT no cenário nacional. Ficamos amigos e, uma vez deputado federal, tive o prazer de sempre recebê-lo em meu gabinete e colocar a conversa em dia, fosse lá em casa ou em algum local desta capital. Era uma festa quando ele chegava ao gabinete, já que todos os assessores gostavam dele. Com aquele seu jeito animado de chegar e de trazer novidades e reflexões sobre a realidade, a vida e a política nacional. Deixo assim o meu abraço fraterno, com o coração apertado, a Ana e a seus filhos e a toda a sua família. E mesmo sabendo da dor que sentem com a sua falta, devem ser orgulhosos do que ele representou para a Paraíba, para a sua família, para o movimento social, para a construção do nosso partido e da democracia em nosso país. Tomo emprestado o final do perfil de Júlio Rafael, o nosso Juca, escrito por ele mesmo. Democrata e teimoso, continua andando pela margem esquerda da política e acreditando que o bom cabrito é aquele que berra para desafinar o coro dos contentes com a desigualdade, com as injustiças, com a agressão ao mundo e à natureza e a todas as formas de expressão. Senhor presidente, meus companheiros, com essa inspiração e dedicação às causas do povo, passo a discutir temas ligados à nossa cidade e à vida dos cidadãos que nela habitam. O Brasil é um dos países mais urbanizados do mundo, com aproximadamente 85% da sua população vivendo nos espaços urbanos. Num processo de urbanização que demorou 60 anos, ao passo que Estados Unidos, a toda a Europa, demorou 200 anos para levar um processo de urbanização que nós levamos. Entre 60 e 80, 43 milhões de brasileiros migraram do campo para a cidade. Migraram expulsos pela carência de políticas públicas, pela seca, pela cerca e a concentração fundiária em nosso país, pela falta de assistência e muitas vezes em busca de um futuro melhor. As cidades incharam e, por ausência de políticas públicas e pela velocidade desse processo, se constituíram periferias cada vez mais degradadas, cada vez menos assistidas, e por uma concentração grande no litoral brasileiro e com o interior desocupado. Em 1963, no governo João Goulart, o Brasil se mobilizou em torno das bandeiras unificadoras e das reformas de base. A reforma universitária, a reforma do ensino como um todo, a reforma tributária e também a reforma urbana, que era uma aspiração dos trabalhadores,
da classe média e da classe empresarial nacionalista. As ideias que estavam mobilizando a sociedade brasileira. Há 50 anos atrás, no Hotel Quitandinha, e agora completando 50 anos, se reuniu engenheiros, arquitetos, puxados pelo IAB, na discussão da reforma urbana, num texto que tratava fundamentalmente da questão habitacional, mas que abordava com muita propriedade as necessidades dos investimentos na urbanização do nosso país. Hoje, o CAU, nosso Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo, o IAB, a FNA, estão se preparando para comemorar os 50 anos desta reunião no Quitandinha. As reformas de base eram efetivamente a esperança do povo brasileiro. Sofremos o golpe militar. Golpe militar, a repressão aos movimentos sociais, a criação de instrumentos autoritários de gestão urbana, a centralização do poder, a perseguição. Nesta época foi criado o BNH, logo após o Serfal, que produziu habitações em massa, que pensou a cidade, mas sempre de forma centralizada e autoritária. Passaram-se os anos, o movimento se recompõe. Em 88, no processo constituinte, nós criamos o Fórum Nacional da Reforma Urbana, que é a única entidade que congrega o movimento social remanescente do processo constituinte. Até hoje o Fórum Nacional da Reforma Urbana é presente, tem atuação, tem propostas, interfere e constrói as cidades no Brasil. Com a promulgação da Constituição, abrimos um capítulo sobre a questão urbana em nosso país. Imaginem, senhores, que a palavra urbana na Constituição brasileira aparecia em todas as constituições, uma única vez, quando se referia ao imposto predial e territorial urbano. E não mais se falava das questões das cidades, e não mais se falava das questões urbanas, e num país que se urbanizava aceleradamente a partir desses anos, e as últimas constituições não contemplaram isso, e veio a Constituição de 88 com esses capítulos. Menos do que a gente esperava. A mobilização tratou de muitas coisas, mas a gente teve o episódio do Centrão, que reduziu enormemente muitos dos pleitos do movimento social do Brasil como um todo, e particularmente da reforma urbana. Aprovada a reforma, ou a Constituição, entramos, através do IAB, com uma proposta do senador Pompeu de Souza, com um projeto de lei regulamentando a Constituição, o Estatuto das Cidades, que demorou 11 anos em tramitação nesta casa, e que em 2001 nós vimos aprovados a partir de uma ampla mobilização social, que levou à aprovação deste instrumento que até hoje prevê, reza direitos, princípios que muitas vezes inscritos, inclusive nos planos diretores, não se fazem prática cotidiana em nossas cidades. No governo Lula, o movimento social reivindicou a criação do Ministério das Cidades, da criação das conferências e de instrumentos de controle social sobre as políticas públicas urbanas. E, nos primeiros momentos desse governo, foi constituído o Ministério das Cidades. O ministro de então, o companheiro Olívio Dutra, convocou, no primeiro ano de governo, na primeira Conferência Nacional das Cidades, estabeleceu-se o Conselho, constituiu-se um movimento significativo, com um espaço democrático das discussões, e hoje, este ano,
estaremos realizando, já estamos fazendo no plano municipal, em julho no estadual, depois em novembro no nacional, a 5ª Conferência Nacional das Cidades, sob o lema: quem muda a cidade somos nós. Reforma urbana já. A lei de criação do Fundo Nacional de Habitação, do Fundo Nacional de Habitação e de Interesse Social foi constituída em 2005, também fruto de uma ampla mobilização social, e foi o primeiro projeto aprovado como projeto de iniciativa popular em nosso Congresso Nacional. Foi criado o fundo e o seu conselho gestor. Para e passo a isso, projeto de nossa autoria, reproduzindo uma experiência do Rio Grande do Sul, através do deputado federal Clóvis Eugen Fritz da Silva, retomamos o projeto da assistência técnica gratuita para a produção de moradias. E esse projeto também já é lei e tem contribuído, não de forma massiva como desejávamos, no acesso às populações mais carentes para o direito à habitação. Deputado Zezéu, quando for possível... Pois não, deputado Bittar. Caro deputado Zezéu, acompanho com muita atenção o seu discurso, através do qual Vossa Excelência realiza um preciso diagnóstico da trajetória de nossas cidades ao longo do século passado e início deste século, e nos mostrando a relação profunda que existe entre a degradação das condições de vida das populações urbanas desse país,